Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Senadores ocuparam a tribuna do plenário nesta sexta-feira para falar sobre regulamentação das taxas de juros, obras de infraestrutura para o Piauí e o impacto da proposta de emenda à Constituição que impõe um limite aos gastos públicos. A senadora Fátima Bezerra alertou para os efeitos dessa limitação de recursos em áreas como saúde e educação. O que é que vai acontecer na prática? Você desidratar cada vez mais o orçamento, que já não é suficiente para áreas fundamentais, como educação, como saúde, como assistência social e etc. A regulamentação do artigo 192 da Constituição brasileira é o foco de um projeto de autoria da senadora Gleisi Hoffmann. O dispositivo refere-se ao Sistema Financeiro Nacional. A representante do Paraná quer regular a cobrança das taxas de juros nas operações de crédito. Se você descontar a inflação, a nossa taxa real de juro hoje, a básica, é de 6,8% ao ano. A da Rússia é de 2,8%, menos da metade, e é a segunda maior do mundo. Então nós temos um problema grave com taxas de juro que afeta a economia brasileira. Por isso que a gente se opõe muito a essa PEC, porque ela não mexe no que é estrutural da economia. O senador Hélio José falou de seu projeto que visa corrigir problema vivido por servidores aposentados da Companhia Energética de Brasília. Segundo ele, os aposentados da SEB podem ficar sem plano de saúde a partir de março de 2017. A extensão do plano para eles havia sido feita pela empresa e depois cancelada. Vai permitir que todos os aposentados e pensionistas e seus respectivos dependentes, inclusive os beneficiários da SEB, possam continuar vinculados ao plano de saúde da empresa, mesmo que não tenha contribuído durante a atividade. Isso é fundamental, porque senão a pessoa não vai conseguir sobreviver. O senador Elmano Ferrer elencou obras que são necessárias para o bem-estar dos piauienses e o desenvolvimento do Estado. Uma delas visa levar água para o semiárido do Piauí, uma área em que vivem mais de 600 mil pessoas. Em 51 cidades do estado, especificamente na região semiárida, livrando o Piauí das ações paliativas de carros-pipa. Chegou ao fim hoje, em Marrakech, no Marrocos, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Parlamentares brasileiros da comissão mista que cuida do assunto no Congresso Nacional estiveram no evento e disseram que o documento final aumenta o compromisso dos países em tornar as economias menos poluentes. O documento de Marrakech, ele primeiro reforça a importância do Acordo de Paris, ele conclama os países que não assinaram, já são mais de 110 países que assinaram e ratificaram, entre as 190 nações aproximadamente, ou seja, um número significativo nesse primeiro ano que já assinaram e ratificaram, mas o documento conclama a outros países também a fazer parte desse acordo, determina as políticas de enfrentamento das mudanças climáticas e a busca do desenvolvimento sustentável como a prioridade, como algo que deva ser prioritário para todos os países do mundo. É a reafirmação do compromisso dos países desenvolvidos com um fundo de 100 bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos possam efetivar as medidas visando descarbonizar as suas economias. A proposta que acaba com o foro privilegiado para crimes comuns pode ser votada ainda este ano pela Comissão de Constituição e Justiça. O processo contra um cidadão acusado de praticar crime começa na primeira instância, seja estadual ou federal. O julgamento fica a cargo de um único juiz, como é o caso de Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pela Lava Jato. A regra, contudo, não se aplica às autoridades, que respondem aos processos em um tribunal específico, diante de um colegiado de juízes. É o que se chama foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado. Por exemplo, o presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores respondem no Supremo Tribunal Federal.
governadores no STJ. A lista de autoridades com foro privilegiado é extensa. Inclui prefeitos, vereadores, secretários de Estado, magistrados, conselheiros de tribunais de contas, entre outros cargos. Dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil livres da primeira instância da Justiça. O debate sobre o tema é crescente. Aqui no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça analisa uma proposta que acaba com o foro privilegiado para crimes comuns. Corrupção, lavagem de dinheiro, homicídio e lesão corporal são exemplos de crimes comuns. É uma excrescência esse privilégio do foro privilegiado para autoridades. E nós estamos, com essa proposta, acabando com a farra do foro privilegiado. É o único caminho para se instalar no país uma nova justiça. Não se justifica um cidadão ser julgado em primeira instância por qualquer juiz e os membros do Congresso Nacional só serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não se justifica, não tem cabimento e, repito, é anacrônico para os valores republicanos essa distinção, mesmo porque é o caput do artigo 5º da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Juízes e membros do Ministério Público também querem o fim do foro privilegiado. Para eles, esse instituto leva à impunidade. O foro privilegiado, ele enseja a impunidade. Não porque os tribunais não sejam rígidos, duros no julgamento dos processos, mas porque passa o tempo do julgamento e, por razões diversas, ele não ocorre e isso gera a prescrição. E a prescrição impede que o judiciário se manifeste sobre o mérito da causa. Os tribunais não são vocacionados para a instrução de processos, para audiências de oitivas, para as decisões seguidas que se tem que ter no curso de um processo. Eles têm como vocação a discussão revisional. Isso acaba atrasando todos os processos. Uma outra situação é quando a autoridade, por acaso, muda de foro, muda de cargo, e por isso passa da mão de um tribunal para outro, e com isso sempre atrasa ainda mais o processo. Acaba levando, na média geral, à impunidade. A hipótese de perseguição política a certos agentes públicos não se justifica mais. O Ministério Público e o Judiciário brasileiros são técnicos, são concursados em todos os seus ramos, e todos os julgamentos serão tratados de maneira correta, como são de todos os cidadãos. Se por acaso houver alguma injustiça, qualquer político ou qualquer pessoa que hoje tem privilégio de foro terá à sua disposição, como todos os outros cidadãos têm, o habeas corpus e outros remédios processuais. A OAB anunciou que vai apresentar até o fim do ano proposta de emenda à Constituição que não acaba, mas reduz drasticamente o número de pessoas com foro privilegiado. Estimular a participação dos cidadãos no processo legislativo, promover o diálogo com os senadores, permitindo a qualquer brasileiro opinar, criticar, sugerir e tirar dúvidas diretamente com os parlamentares. Essa é a missão do Alô Senado. Para celebrar as 400 edições do programa, você confere agora uma reportagem especial que mostra um pouco dessa história, recheada de curiosidades. Interatividade, perguntas, explicações, propostas, curiosidade, dinamismo. Essa é a receita do Alô Senado, programa semanal da TV Senado, que chega à edição de número 400. O Alô Senado é um programa que se propõe a ser uma janela entre o legislativo e o público. No início, o Alô tinha outro nome, Fala Cidadão, já com a ideia de levar perguntas e sugestões dos brasileiros aos senadores. Meu nome é Maria Cristina Romero, estado de São Paulo. Vou fazer uma pergunta aos senadores. Em 2006, o Fala Cidadão virou Alô Senado e ganhou mais agilidade e novos quadros. Com o tempo, o que chegava ao Senado por meio de carta ou da ligação gratuita do 0800 ganhou novos canais. Várias origens de perguntas e sugestões que o público manda para os senadores. A principal delas é o WhatsApp, por escrito, em arquivo de áudio ou em arquivo de vídeo. As perguntas que surgem no Twitter, no Facebook também, perguntas que vêm pelo 0800. Usamos perguntas que chegam no portal E-Cidadania durante uma audiência pública interativa. O Alô recebe manifestações espontâneas da população e, em geral, pessoas de todas as idades participam do programa.
uns mais do que outros e com formas diferentes também de interação. A gente atrai o interesse dos professores bastante. A faixa etária varia. Quando vem um vídeo, é muito mais provável que seja um vídeo de um jovem. E os senadores, como eles mesmos têm interagido com eleitores e o público em geral pelas redes sociais? Quando a gente chega dizendo que é do Alô Senado, somos muito bem recebidos e os senadores participam muito. Olha, Valdir, você faz uma excelente pergunta. E o que tanto as pessoas querem saber sobre o parlamento e o trabalho dos senadores. Agora você vê que tem uma coisa opinativa, tem uma posição de criticar. O público assiste um programa, está vendo plenário e está na tela do WhatsApp mandando mensagem para o Senado no mesmo momento. Estou vendo aqui o senador tal dizendo isso, eu não concordo, eu gostaria de saber dele o que ele acha dessa questão. Ao longo desses anos, o país mudou, a economia viveu altos e baixos, a política enfrentou crises, mudaram os apresentadores do programa. Aqui no Fala Cidadão, a TV Senado demora em processos contra a Previdência. Olá. Este é o espaço que você tem. Veja aí o que o Alô Senado preparou do seu encontro semanal com os senadores. Olá, está começando o programa interativo totalmente dedicado às suas perguntas. Chegou a hora de você fazer contato direto com os senadores. O que não mudou foi a relevância do Senado para a estabilidade do país e o interesse dos cidadãos de participar do debate político e da elaboração das leis. É por isso que o programa não fica velho, apenas se atualiza. Olá, TV Senado. Meu nome é Romina Guiar, eu sou pernambucana e estudante de Engenharia Civil. Gostaria de perguntar ao senador Cristóvão Buarque. Romina, primeiro é capaz de você estudar na mesma escola que eu estudei. Você acompanhou outras notícias na nossa página na internet ou aqui ao longo da programação dos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.